Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Pessoal, vamos ver a matéria de geopolítica rapidamente, só para termos uma visão geral, um pouquinho de entendimento do que está acontecendo. Tá? Aqui está a relação dos 10 maiores PIBs do mundo, PIB nominal em 2024. As nações que têm a maior produção de riquezas, de produtos e serviços. Os Estados Unidos têm um PIB de 29 trilhões e 170 bilhões de dólares, a China 18 trilhões e 270 bilhões de dólares, terceiro lugar a Alemanha com 4 trilhões e 710 bilhões de dólares, Japão 4,07 trilhões de dólares, ou seja, 4 trilhões e 7 bilhões de dólares, quinto a Índia com 3 trilhões e 880 bilhões de dólares, Reino Unido tem pouco mais de 3 trilhões de dólares, França 2 trilhões e 970 bilhões de dólares, Itália um pouco mais de 2 trilhões de dólares, Canadá praticamente o mesmo PIB da Itália, 2 trilhões de dólares, e o Brasil com 1 trilhão e 850 bilhões de dólares. Só para termos só uma noção dos países que mais produzem riqueza, ou seja, produtos e serviços do mundo, pessoal. Essa é a relação de 2024. Aqui é a relação dos 5 países com maior PIB per capita, ou seja, PIB per capita, médio PIB de um país dividido pela sua população, indicando a riqueza média por pessoa, ou seja, é per capita, pessoal, é quanto cada cidadão de cada país produz, né, é o per capita. E o nominal é a produção média, o valor total de bens e serviços produzidos em um país em um determinado período, utilizando os preços de mercado. Isso é só para termos uma ideia da situação que está ocorrendo, pessoal. Vamos ver como os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica e militar do planeta, pessoal. Ele vem perdendo relevância há algumas décadas, mas continua sendo uma hegemonia global. Se nós pegarmos o PIB da China, somarmos com o da Alemanha, Japão e da Índia, ou seja, 4 países, ele será equivalente ao PIB dos Estados Unidos, ultrapassando um pouquinho de 29 trilhões de dólares. Para ultrapassar, teria que acrescentar também o PIB do Reino Unido, com 3 trilhões e 80 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos não é qualquer nação, pessoal. Tá? Não é qualquer nação. Essas medidas que o Trump vem tomando ao longo da semana são medidas em que, em primeiro momento, ele está supostamente, teoricamente, defendendo os interesses dos Estados Unidos, porque o que o Barack Obama e o Biden fizeram foi acabar com os Estados Unidos. Um exemplo simples disso é a balança comercial deficitária dos Estados Unidos com os principais países do mundo. Os Estados Unidos têm déficit comercial, ou seja, na maioria dessas relações comerciais, ele importa mais do que exporta. Isso tem um déficit na sua balança comercial, pessoal. Tá? Só para termos uma ideia. Vamos aqui, isso uma pesquisa no Google. Vamos a esse site, aqui o Visit World, né? Visitando o mundo. Aqui traz uma relação também. Há sempre alguma diferençazinha, tá, pessoal? Existem mais de 250 países no mundo, cada um dos quais se desenvolve graças aos recursos disponíveis. No entanto, alguns países ocupam posições de destaque no ranking dos países mais ricos do mundo, devido ao bem-estar dos seus cidadãos e ao desenvolvimento econômico. O bem-estar dos seus cidadãos é um pouco relativo, tá? Porque aí é o índice de desenvolvimento humano que permeia a qualidade da população de uma nação, tá, pessoal? E aí esse ranking ele é bem diferente, tá? Bem diferente. O PIB é um indicador importante que ajuda a determinar a dimensão da economia. Em geral, existem muitos métodos de cálculo do PIB, mas o método mais comum consiste em subtrair o valor total das exportações ao valor total das importações
do ano. Sim, isso e mais a produção de riqueza e serviços, né? E aqui está a lista também, os 10 mais ricos do mundo em 2024, os maiores PIBs, os Estados Unidos com quase 28 trilhões de dólares, PIB nominal, primeiro, a China com 18 trilhões e 566 bilhões de dólares, aí vem a Alemanha, 4 trilhões e 770 bilhões de dólares, aqui 1.000 milhões equivale a bilhões, tá, pessoal? O Japão, em quarto lugar, com 4 trilhões e 291 bilhões de dólares, a Índia, em quinto, com 4 trilhões e 112 bilhões de dólares, o Reino Unido, com 3 trilhões e 592 bilhões de dólares, França com 3 trilhões e 182 bilhões de dólares, Itália com 2 trilhões e 280 bilhões de dólares, e o Brasil, aqui no nono lugar, com um pouco mais de 2 trilhões de dólares, 2 trilhões e 272 bilhões de dólares. Só que o Brasil, e o Canadá, em décimo lugar, com 2 trilhões e 242 bilhões de dólares. Mas o Brasil não representa nem 1% das relações comerciais no mundo, tá, pessoal? O Brasil não tem, vamos falar a real, o Brasil não tem nenhum tipo de relevância a nível mundial, pessoal. Essa é a grande verdade. Isso é só para termos uma ideia da dimensão dessa guerra comercial que Estados Unidos e China estão protagonizando, pessoal. São os dois maiores gigantes da economia mundial. Vamos aqui à mídia do Howard Turner Radio Show. O Trump, ele é mais um agente do sistema, pessoal, é mais um fantoche do sistema, tá? Evidentemente, há dois grupos que lutam pela hegemonia global, dois grupos do mesmo sistema, mas com pensamentos um pouco diferentes, tá, pessoal? Ideologias diferentes, mecanismos de controle diferentes, tá? Mas que pertencem ao mesmo sistema, que são os Illuminati, onde está a maçonaria de esquerda e de direita, tá, pessoal? Basta vocês pesquisarem sobre isso, e aí há alguns vídeos no canal falando sobre esse tema, pessoal. E vamos aqui a 3 matérias do Howard Turner Radio Show. Hoje são 10 de abril, essas matérias são 2 do dia 7 e a última que nós veremos do dia 8. Então elas não são exatamente do dia de hoje nem de ontem, mas são matérias de 2, 3 dias que eu considero super relevantes, pessoal, para termos um mínimo de entendimento nesse tabuleiro global, que é um tabuleiro de xadrez. É um tabuleiro de xadrez. E os players, né, os jogadores, são essas grandes potências econômicas e muitas delas bélicas também, que atuam, pessoal. Atuam, mas são peças nesse tabuleiro de xadrez. Os que realmente mandam são os que estão nos bastidores por trás desses governantes e acima deles seres que não são humanos, tá, pessoal? Essa matéria de 7 de abril, China isenta a guerra econômica contra os Estados Unidos, traz o sistema do pagamento global online, ignorando o SWIFT. SWIFT é um sistema de pagamento internacional global tradicional, pessoal, tá? E com essa guerra comercial que se iniciou entre os Estados Unidos e a China foi e trouxe o sistema de pagamento dela, tá? Que não faz parte do SWIFT, abaixando as vendas de petróleo $100. E aqui a gravura, né? Que é a mão de ferro entre China e os Estados Unidos. Na China, mais de 2.000 empresas listadas no continente atingiram o limite. E os futuros de índice de ações CS1000 mais ativos da China agora caíram 10%, atingindo o limite para baixo. Isso foi dia 7, pessoal, isso são dia 10. 10% numa bolsa de valores, pessoal, é uma verdadeira, quase que uma catástrofe, tá, pessoal? São bilhões e bilhões de dólares perdidos, em algumas frações até de $1 trilhão, pessoal. Atingindo o limite para baixo. A China abriu a guerra econômica em retaliação. O Banco Popular da China acabou de conectar seu RMB digital a 10 nações da ASEAN,
Eu não sei exatamente que sigla é essa, pessoal, mas penso que seja um grupo de países da Ásia, tá, pessoal? E do Oriente Médio, cobrindo 38% do comércio global, ou seja, Oriente Médio mais esse grupo da Ásia, alguns países da Ásia que pertencem a esse grupo, ele responde por 38% do comércio global, pessoal, quase a metade do comércio global. Isso ignora o SWIFT e o dólar americano inteiramente. Ou seja, o SWIFT é o que é feito pagamento tradicional a nível mundial, pessoal, tá? E tem como moeda o dólar americano. Então a China começa a retalhar através do sistema de pagamentos, não utilizando o SWIFT, utilizando o seu próprio sistema, tá, pessoal? Os pagamentos agora são claros, em 7 segundos, não de 3 a 5 dias. As taxas reduzidas em 98%. Eu sei que muitos não gostam de geopolítica, mas é importante termos uma visão básica de geopolítica para entendermos o que acontece, pessoal. Os comerciantes de energia do Oriente Médio estão dentro. O comércio RBM da ASEAN atingiu 5 trilhões e 800 bilhões de yuans, ou seja, a moeda chinesa, pessoal. A Tailândia estabeleceu petróleo em RMB digital. Enquanto os Estados Unidos debatem se a moeda digital é uma ameaça, a China já construiu uma rede global em 200 países, que é essa rede dela, pessoal, que não depende do SWIFT. Os BRICS, eles foram criados, um dos propósitos é justamente derrubar a hegemonia econômica e militar dos Estados Unidos, pessoal. Acabar com a potência hegemônica, que são os Estados Unidos, e estabelecer o multilateralismo, vários blocos de países que pretendem controlar a economia global, controlar o mundo, pessoal, é simples assim. Isso não é apenas pagamentos, é uma estratégia digital da seda, é desdolarização em ação, ou seja, tirar o dólar como moeda mais importante do mundo e como parâmetro nas negociações internacionais, pessoal, nas relações comerciais. Eles querem substituir o dólar. E isso está acontecendo agora. 6 trilhões e 400 bilhões, preste atenção, pessoal, 6 trilhões e 400 bilhões de dólares apagados da economia global nas últimas 12 horas, devido a essa guerra comercial. Por que isso é feito? Por causa das bolsas, pessoal. Na Europa, na Ásia, em todo o mundo, na Oceania e nos Estados Unidos, que teve uma queda menor, todas essas bolsas das principais economias do continente asiático, europeu, Oceania e os próprios Estados Unidos, ali na América do Norte, Canadá e México, as bolsas despencaram, pessoal. Os Estados Unidos foi que teve uma queda menor. Então, é quase que um hecatoma global, pessoal. Hong Kong liderou as perdas com uma queda de 3,2%, seu pior dia desde 1997. As ações de Taiwan despencaram 9,7%, estabelecendo um novo anti-recorde, enquanto as ações de Singapura caíram 7,7%, ou seja, são os tigres asiáticos. Seu declínio mais acentuado em mais de 16 anos. Aí é que o Haltano faz uma análise que eu discordo, tá, pessoal? O Haltano é uma mídia muito boa. Eu já fiz vídeos falando sobre quem é o Haltano, pessoal, basta vocês pesquisarem no canal. Mas há algumas questões que ele está preso ainda à bolha do sistema e não consegue ter uma visão panorâmica de tudo, tá, pessoal? Então, o que ele vai relatar aqui, eu discordo. Sabe o que fez isso? Trump em inglês. Você sabe por quê? Eles tentaram, né, essa palavrinha, mas Trump ganhou, ok. Ele destruiu o globalismo. Não, pessoal, o Trump ele não destruiu o globalismo, ele é um agente do sistema também. Apenas que está havendo um conflito, né, cada vez mais intenso e agora cada vez mais aberto entre esses dois blocos que querem dominar a hegemonia global. Os globalistas e os Estados Unidos que querem manter sua hegemonia e os globalistas que querem o multilateralismo, ou seja, um grupo de países assumindo esse papel dos Estados Unidos, pessoal. É simples assim. Então, o Trump ele não destruiu o globalismo. A nova ordem irá cair, é questão de tempo, pessoal. Aí virá a nova ordem mundial. Mas o globalismo ele existe. O Trump, ninguém irá conseguir destruir o globalismo, pessoal.
Então, destruir o globalismo já não existe. Não, eu discordo do Rautano. Está feito, está acabado, está morto. Não, não está. Ele o tirou de volta e atirou no estilo de execução, como espigada cerrada. E ele está simplesmente saindo casualmente com seu sangue saliente em todo ele, para nos contar sobre isso. O Fórum Econômico Mundial desapareceu? Não, ele não desapareceu. É verdade que o Klaus Schwab se retirou da presidência do Fórum Econômico Mundial, ele que era o fundador e o presidente, tá? Mas o Fórum Econômico Mundial pode perder relevância sim, mas ele não acabou. O Klaus Schwab foi-se embora, ele saiu da presidência, mas ele já vinha falando isso já há algum tempo, da presidência do Fórum Econômico Mundial. Objetivos de desenvolvimento sustentável desapareceram. Não desapareceram. Pelo contrário, estão cada vez mais se fortalecendo, pessoal. As multinacionais se foram. Bom, isso é relativo, tá? Como eu não sou especialista em economia nem geopolítica, mas isso é relativo. Os paraísos fiscais desapareceram. Eles vão acabar com os paraísos fiscais, isso é fato. Tá? Mas essas outras questões aqui eu discordo do Rautano. O mundo como o cingíamos desapareceu. Por quê? Sim, porque se opunha a Donald Trump. Tentou derrotá-lo, processado, preso, e essa palavra mais não conseguiram. Sim, isso aconteceu, mas, de fato, não há vitória de Trump nos Estados Unidos, pessoal. Isso é um jogo, tabuleiro mundial, um jogo de xadrez a nível global, tá? São dois grupos em conflito para ter hegemonia global, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é arquitetado, é planejado, é organizado para acontecer, tá? Toda essa questão de guerra comercial, conflitos bélicos, tudo é projetado, organizado e executado, pessoal, na medida do possível, dos que controlam o mundo. Iremos à segunda matéria do Rautano, dia 7 de abril também. China retalha de novo corte das terras raras, né, os minerais de terras raras para os Estados Unidos. E aqui o Rautano nomeia quais são esses minerais. Me perdoe a pronúncia, tá, pessoal, das palavras. Latano, neodímio, ou neodímio 1, praseodímio 1, série 1, gadolínio 1, europium, terbium, ou terbium, e terbium. Né, são minerais de terras raras. E aqui os bens que eles são matéria-prima para a produção desses eletroeletrônicos, pessoal, tá? Aqui ou seja, eles são importantíssimos, pessoal. Principalmente eletroeletrônicos, baterias. O lítio, eu acho que o lítio faz parte disso também, de terras raras, tá? Minerais de terras raras. Bom, e aqui isso aqui é importantíssimo, pessoal. Vejam os segmentos que esses minerais de terras raras servem como matéria-prima para a produção desses produtos, pessoal. Então, isso aqui tem um peso enorme a nível mundial. A retaliação da China contra as tarifas do presidente Trump inclui mais controles de exportação de minerais de terras raras, que são vitais para a fabricação de eletroeletrônicos e baterias. Tá? E mais outros produtos também, tá, pessoal? O governo chinês disse no fim de semana que manterá seu suprimento de terras raras para o resto do mundo estável, limitando o acesso dos Estados Unidos aos minerais, ou seja, eles estão limitando o acesso dos Estados Unidos. A China é o produtor mundial de minerais de terras raras, respondendo por cerca de 70% da oferta mundial no momento. Ou seja, tem um peso enorme a China, pessoal. Mais precisamente, a China fornece cerca de 60% de minerais brutos, mas controla quase 90% da capacidade de processamento e refino desses minerais que são classificados como terras raras, né, pessoal? A China controlou 90% do mercado há uma década, mas fornecedores alternativos aumentaram a produção. Os chineses retaliaram por essa infração por ser quase o mesmo, estabelecendo cotas de produção recordes, em uma tentativa de reduzir os preços e levar seus concorrentes à falência. Não existe, pessoal, isso é fantasia, isso é uma ilusão.
As nações não são amigas, é jogo de interesses apenas, de parcerias econômicas e interesses, pessoal. Nenhuma nação é amiga da outra, isso não existe. Estados Unidos e Israel não são amigos, apenas é que é um grupo que controla ambos, tá, pessoal? Essa é a diferença. Mas não existe amizade nas relações comerciais entre as nações. Há interesse, jogo de interesses. É isso que, de fato, ocorre, pessoal. A China procurou usar terras raras como uma arma comercial novamente no domingo, designando 7 dos valiosos minerais para controles de exportação adicionais, que foram aqueles que nós vimos. As ações de mineração chinesa subiram, com a promessa de ganhos maiores de preços mais altos. Os controles de exportação da China não cortaram explicitamente as exportações de terra rara para os Estados Unidos, mas os importadores sabem, por experiência, que o efeito prático de Pequim anunciar, abre aspas, controles mais rígidos, fecha aspas, para proteger seus interesses nacionais, geralmente significa que os suprimentos são rápida e dramaticamente reduzidos. Ou seja, é uma retaliação pura da China. A Groenlândia, pessoal, nós sabemos o que aconteceu está ocorrendo, né? Os Estados Unidos querendo anexar o Canadá e a Groenlândia. A Groenlândia ela é rica em petróleo e também rica em terras raras, esses minerais raros, tá, pessoal? E talvez em gás também. Daí o interesse do Trump anexar a Groenlândia e pressionando o Canadá também, pessoal. Tem a questão dos 10 reinos que serão formados. Eu tenho que dar uma estudada sobre esse assunto estou pensando em fazer posteriormente um vídeo sobre isso, pessoal. 10 reinos, tá? O mundo será dividido em 10 reinos. E é o que começa a se costurar, a se desenhar, pessoal, tá? E isso é bíblico. Iremos à última matéria do Haltner. Essa, há 2 dias, dia 8 de abril, são 10 de abril, China supostamente planejando pelo menos 6 medidas retardatórias contra tarifas dos Estados Unidos. É importante, pessoal, termos uma noção básica de geopolítica e relações comerciais para não ficarmos perdidos ao porquê que acontece, como acontece e quem está por trás de tudo isso, pessoal, ou quem estão por trás de tudo isso. O Brasil, repito novamente, não tem nenhum tipo de relevância a nível mundial, pessoal. Essa é a real, vamos falar a verdade. Apenas exporta commodities. E é um país gigantesco, continental, com bastante recursos naturais. O Brasil nunca deixou de ser colônia. O Brasil continua sendo dependente. É uma colônia disfarçada de país independente. O Brasil não tem soberania alguma, pessoal. Porque não tem força econômica, não tem força bélica, não tem instituições fortes e honestas. Essa é a grande verdade, pessoal. Além de outros fatores que eu não posso nem falar aqui na plataforma para evitar algum tipo de problema com a plataforma, pessoal. Aí alguns de vocês podem dizer, mas o Brasil está aí na lista entre o 9º ou 10º PIB do mundo, dependendo da variação do câmbio das moedas, do dólar principalmente. Ok, a produção de riqueza está entre os 9, 10, 11, 12 PIBs. Mas só a produção de riqueza, o país é pobre. Tá? O IDH do Brasil está lá embaixo no ranking, é um dos mais baixos do mundo. É uma vergonha isso. Portanto, o Brasil não tem nenhum tipo de relevância a nível mundial. Essa é a verdade. Relatórios que saem da China afirmam que o Partido Comunista da China está planejando pelo menos 6 medidas retaliatórias contra as tarifas dos Estados Unidos. E aí, pessoal, eu não gosto de fazer esse comentário de política de forma alguma, mas aí vem esses líderes, que eu não vou citar nomes, o líder maior e outros, falando bobagens, pessoal. Para quem tem um mínimo de conhecimento básico de geopolítica, um pouquinho de relações internacionais, comerciais, um pouquinho de economia, de comércio exterior, pessoal, não engole essas mentiras, esse engano, essa ilusão que eles passam, narrativa mentirosa para a população do Brasil,
que nós sabemos que a maioria, 99%, não entende nada disso, pessoal. Então é enganado, é ludibriado. É um discurso mentiroso, uma narrativa mentirosa. Tá? Mas não entrarei nessa questão política, pessoal. Apenas estou fazendo uma observação para ficarmos atentos. Como é fácil de manipular a população brasileira, pessoal. Aumento tarifário retaliatório em Estados Unidos. Essa tradução do inglês, tá, pessoal? Às vezes a tradução não é mais correta. Isso aqui é a China retaliando os Estados Unidos, com mais algumas ações. Aumento tarifário retaliatório em Estados Unidos, produtos agrícolas, incluindo soja e sorgo, ou sorgo, não sei qual é a pronúncia correta. Segundo, proibir a importação dos Estados Unidos de aves na China. Ou seja, a China, ela importa aves dos Estados Unidos, pessoal. Terceiro, suspender a cooperação sino-americana em questões relacionadas com fentanil. Fentanil, tá? Desculpa, fentanil. Quarto, contramedida no setor relacionado ao serviço. Quinto, proibindo a importação de filmes dos Estados Unidos para a China, Hollywood, né, basicamente. Sexto, investigando os benefícios da propriedade intelectual das empresas dos Estados Unidos que operam na China. Aí ele vai aqui tecer alguns comentários sobre isso. Vamos rapidamente, pessoal, para termos um pouquinho de entendimento, não ficarmos a esmo, perdidos do que o que acontece. Tá? Que é gravíssimo. Essa batalha comercial, esse conflito comercial é gravíssimo, tá, pessoal? Já acabamos de ter uma noção que isso tem efeitos a nível mundial. Nenhum país no planeta Terra está imune a um conflito de guerra comercial travado entre as maiores economias do planeta, pessoal. Sendo Estados Unidos ainda, nós vimos, é o país hegemônico ainda, economicamente e militarmente, pessoal. Com relação ao item 2, importação de aves, isso é grande. Muitos Estados Unidos, fornecedores de frango como Tyson e Perdue, eu acho que essa é a pronúncia, têm enviado navios carregados de galinhas inteiras para a China, para serem massacrados, embalados e enviados de volta para os Estados Unidos para venda. Veja como funciona o processo de comércio exterior, pessoal. As antigas fábricas de processamento que costumavam realizar esse trabalho aqui nos Estados Unidos provavelmente já se foram há muito tempo. Vejam que isso é grave para os Estados Unidos, pessoal. Se a China proíbe a importação de aves, então todo esse frango não pode ser processado. A escassez quase imediata de frango e o estoque zero à venda entrarão em erupção em supermercado em todos os Estados Unidos. Tá? Isso aqui é pura lógica de comércio exterior, pessoal. Economia pura. Nunca de respeito ao item 3 acima, suspendendo a cooperação relacionada com o fentanil, isso se destina explicitamente a matar a América por meio dessa situação aqui, tá? Por dependência dessa outra situação aqui, que eu prefiro não falar, pessoal. Abater de imediato. O fim de você dar muita visão sobre o que a China é realmente. Aqui ele faz um comentário diretamente à China. Nunca de respeito ao item 6 acima, investigando benefícios de propriedade intelectual de empresas que operam na China, isso parece falar com uma nova lei que a China promulgou no mês passado. Aqui ele fala da questão, né, de direitos autorais, tá? Em suma, a China tem planejado claramente uma guerra comercial com os Estados Unidos por algum tempo. A promulgação de lei de sanções anti-estrangeiros prova isso. E aqui ele faz mais uma análise. Se você e sua família comer frango regularmente, sair, comprar uma série, dividir os pacotes em porções do tamanho de uma família e lisená-lo. Faça isso agora, porque uma vez que essas sanções retaliatórias entrem em vigor, o suprimento de frango dos Estados Unidos cairá para zero dentro de um dia ou 2 dias. As pessoas vão entrar em pânico e agarrar tudo isso.
deixando-lhe nada. Traz o teu agora. Tá? Isso aqui, pessoal, eu fiz questão de trazer essa matéria para nós analisarmos, para termos um mínimo básico de entendimento, pessoal, de como funciona o comércio exterior, as relações comerciais entre as nações. Isso afeta o planeta, todo o mundo, pessoal. Nenhum país está imune a isso, tá? E o Brasil, como não tem relevância econômica, pessoal, o Brasil irá sofrer se essa situação continuar, tá? Essa retaliação se tornar mais grave, mais intensa e perdurar por mais tempo. Nós temos que nos prepararmos, pessoal, porque é um efeito dominó. Não estou querendo fazer sensacionalismo, amedrontar ninguém, até porque eu não sou especialista em economia, em geopolítica e nem em comércio exterior, mas eu pesquiso, pessoal, um pouquinho e procuro ter um entendimento e compartilhar com vocês, tá? Impressionante, 31 minutos de vídeo já, pessoal. Como passa rápido, né? Então, percebam que nós estamos numa situação que não é boa, pessoal, a nível mundial. Os conflitos lá continuam, lá entre a Ucrânia e a Rússia, o conflito no Oriente Médio, agora a guerra comercial, né, declarada das duas superpotências. Os Estados Unidos têm a maior dívida externa do mundo, pessoal, tá? Ultrapassou seu PIB, mas a China também tem uma dívida gigantesca. E os três maiores credores dos Estados Unidos, ou seja, que compram títulos do Tesouro norte-americano, são, se eu não me falha a memória, pessoal, em primeiro lugar é a China, o segundo é Japão ou é a Alemanha, e terceiro é o Brasil, tá, pessoal? Ou seja, compra títulos do Tesouro norte-americano. Esses são os 3 ou 4 maiores credores dos Estados Unidos. A China, não sei. Então, de fato, o peso desses dois gigantes, essa guerra declarada entre os dois, e que está se estendendo para outras nações também, porque a Europa também deixou de ser parceira dos Estados Unidos já há um bom tempo, pessoal. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Está jogando, se nós analisarmos o aspecto de relações de comércio exterior, está jogando favoravelmente a China, pessoal. E a China está comprando tudo, não só aqui no Brasil, de infraestrutura, como na Europa e em alguns outros países, pessoal. E o Trump, ele sabe disso. O Trump, ele não é burro, ele sabe disso. Daí, essa ação, pessoal, que para muitos que não têm nenhum tipo de conhecimento de relações internacionais, de geopolítica e de sistema de comércio exterior, pessoal, não entendem, pessoal, e abrem a boca e ficam falando bobagens, tá? Agora, como já disse anteriormente no início do vídeo, tudo isso é arquitetado, é planejado pelos controladores do mundo, pessoal. Nada é por acaso, ok? Nada é por acaso. Tudo isso vem sendo arquitetado, planejado. O que o Obama e o Biden fizeram foi acabarem com os Estados Unidos, tá? A China, ela vai entrando nos países, fazendo compras, fazendo acordos comerciais, tendo controle de infraestrutura dos países onde ela entra, pessoal. Por exemplo, alguns exemplos de infraestrutura de energia, de portos, aeroportos. Aí depois já entra na questão de produtos agrícolas também, né? Importando maciçamente, ou seja, fazendo países que exportam bastante produtos agrícolas, como Estados Unidos, Brasil e outros, Rússia. O Brasil, especificamente commodities agrícolas, fica independente de exportar quase que sua totalidade, ou mais de 50%, para a China, pessoal. Ou seja, o jogo que a China faz, aí vai mansamente, sem fazer alarde, tomando controle das economias desses países, através dessa infraestrutura que ela vai comprando, pessoal. E o Brasil, infelizmente, nosso país, né, é uma piada, o nosso país é uma piada, é a principal presa da China, pessoal. Basta vocês pesquisarem sobre tudo que vem acontecendo nesses últimos 10, 15, quase 20 anos, quase 2 décadas, pessoal. É simples assim, tá legal? São 35 minutos de vídeo,
tá? Passa muito rápido, mas eu tinha que fazer esse vídeo, compartilhar essa questão de comércio exterior e a geopolítica mundial, para não sermos pegos de surpresa, pessoal. E, como já falei há pouco, se perdurar essa guerra comercial, se ela se estender mais por meses, até o final do ano, início do ano que vem, e se intensificar, pessoal, consequências graves virão. Não serão somente a queda da Bolsa de Valores nas grandes potências econômicas e bélicas, não, pessoal. É um efeito dominó, pessoal. Vem inflação, hiperinflação, desequilíbrio nas relações comerciais. Enfim, é um efeito dominó gigantesco, pessoal. A revista The Economist, de 2025, especificamente mais de 2024, já apontava isso, que haveria uma luta comercial com as duas superpotências, né? Os dois maiores PIBs, as duas maiores riquezas, os dois maiores países que têm peso a nível mundial em termos de comércio exterior, economia, pessoal. Por isso que é bom sempre dar uma olhadinha nas capas da revista The Economist, porque elas mostram o que se pretende fazer no futuro, pessoal. E a de 2023, mais especificamente 2024 e a 2025, estão demonstrando tudo isso, tá, pessoal? Isso que foi iniciado agora, aí vamos especular, né, uma probabilidade. Nós esperamos que isso não ocorra, pessoal, mas isso poderá, no futuro, se agravar, se intensificar, provocar um terceiro conflito mundial, pessoal. Os dois conflitos anteriores, basicamente, aconteceram, principalmente o segundo conflito mundial, que foi de 39 a 45, o primeiro foi de 1914 a 18, em decorrência de guerras comerciais, tá? E problema de equilíbrio na economia mundial. Tá, pessoal? Basicamente, isso leva a um conflito mundial. Nós esperamos, vamos rezar, orar ao nosso Criador, nosso Messias, mas que seja feito sempre à vontade deles, que não chegue a esse ponto, pessoal, mas é uma probabilidade, é um efeito, né, que poderá acontecer sim, tá, pessoal? Então, temos que estarmos atentos a isso. Leiam a Bíblia Sagrada, pessoal. Leiam a Bíblia Sagrada. Pesquisem toda essa questão de geopolítica, que é importante, né? Geopolítica, a questão tecnológica, quais são as tecnologias que estão sendo implementadas, aprimoradas, né? Tudo isso está dentro do sistema, pessoal, das ações que eles tomam para mudar completamente esse sistema que nós conhecemos, pessoal, e isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Tá legal? Peço a vocês, quem ficou até o final de vídeo, que são poucos, vídeo de 39 minutos praticamente, tá aqui, compartilhe esse vídeo, dê o like, faça qualquer tipo de comentário. E quem não for inscrito no canal, está conhecendo o canal através desse vídeo, veja outros vídeos do canal, pessoal. Veja outros vídeos. Se você considerar, ou vocês considerarem o conteúdo importante, útil, se inscreva. Tá? Não paga absolutamente nada. O canal Sentinela não é monetizado. Agora, em novembro, completará 4 anos. Estou buscando fonte de renda na internet com outro canal que eu já apresentei para vocês, e eu procurando outras formas de obter renda na internet, pessoal, tá? E eu preciso dessa ajuda de vocês, tá legal? Então é isso, é uma situação que preocupa, tá? É preocupante, poderá provocar ou não um terceiro conflito, essa questão geopolítica de comércio exterior, economia mundial, além do conflito lá na Europa e no Oriente Médio, tá, pessoal? Tudo que está na Bíblia, pessoal, está acontecendo e irá acontecer, as pessoas acreditando ou não. É simples assim, pessoal. É simples assim. A Bíblia Sagrada mostra
como o mundo funciona e o que irá acontecer, pessoal. Tá? A Bíblia Sagrada, não são as religiões, não são as doutrinas. É a Bíblia Sagrada, é simples assim. Tá legal? Um forte abraço a todos. E se assim o nosso Criador e nosso Messias permitirem, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.